Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui do cursinho Antonieta de Barros. Continuando nossa aula de Geografia Geral, ou sobre o assunto da economia, né? Na aula passada a gente falou sobre o, sobre o setor primário, né? Sobre a agricultura, falamos um pouquinho de mineração também, mas focamos mais na agricultura. E hoje a gente vai falar sobre o setor secundário, ou seja, a indústria e a manufatura. Então, gente, setor secundário é o setor que vai transformar a matéria-prima que foi extraída lá do setor primário e vai transformar em um produto, em um bem de consumo. A gente vai entender então a indústria desde o trabalho artesanal até algo mais tecnológico, algo mais elaborado, mais industrial, né? Bem mais elaborado. A gente tem dois tipos de indústria no setor secundário. A gente tem quer dizer, dois tipos de economia no setor secundário. A gente tem a extrativa, que vão ser produtos que vão vir diretamente da natureza, lá, por exemplo, mineradoras, agroindústrias, e e as indústrias de transformação também, que vai transformar o produto da natureza em vários outros subprodutos, certo? E aí de transformação, ela também vai se subdividir em outras duas de transformação, né, que vai transformar a matéria-prima em outros produtos. A gente vai ter também a indústria de base, e na indústria de base tem os bens intermediários, que vai elaborar ou produz matéria-prima para outros ramos industriais. Por exemplo, aqui a siderurgia, que vai produzir o aço, vai transformar o ferro em aço. A metalurgia, que vai elaborar o alumínio. E a petroquímica. A de bens de capital, aqui, por exemplo, a de bens intermediários, vai produzir um aço, aí com aço você consegue produzir, por exemplo, uma estrutura para construir uma casa, né? Para construir um prédio, construir um viaduto, aí que serve, ou seja, ela vai ser um bem intermediário. Você vai usar aquilo para chegar a um fim, um intermediário. Temos os bens de capital também, que o, vão produzir bens que vão ajudar a produzir outros, né? Aqui um do exemplo, na indústria. Um exemplo aqui na indústria mecânica, a gente tem as máquinas, né? Você, por exemplo, fazer uma máquina que monta algum produto, né? Você vai ter que fazer uma máquina para montar essa máquina que vai montar um produto. Então, esses são os bens de capital. Então, equipamentos, ferramentas, um martelo, uma chave de fenda, por exemplo, são bens de capital que vão ajudar a produzir outro produto. Temos também na indústria de transformação os bens de consumo, e os bens de consumo a gente vai ter os não duráveis, ou seja, que são consumidos ou então, e descartados rapidamente. Por exemplo, os alimentos, remédios, roupas, eles são para ser consumidos e acabou, tem data de validade, e roupa também estraga. Esses são os não duráveis, né? Não é algo que você possa guardar por muito tempo. E os duráveis são os que têm uma vida útil maior, né? Como os eletrodomésticos, automóveis, coisas que são para durar aí umas décadas, durar um bom tempo aí, né? Cada vez mais tá durando menos, né? Mas teoricamente é isso. E aí, gente, a gente vai ter também os modos de produção industrial. Uma das primeiras correntes de, de produção industrial sobre modos de se produzir é o Taylorismo, que foi desenvolvido pelo Winslow Taylor, que é o pai da administração científica, e que busca o aumento da produção, ou seja, procurar uma forma mais eficiente de você produzir. Basicamente, esses modos de produção fazem. Características do Taylorismo: a organização, divisão de tarefas, especialização, ou seja, o trabalhador vai ficar cada vez mais especializado num específico tipo de tarefa, e remuneração de acordo com a produção, ou seja, o que ele produz é o que ele vai receber, para evitar com que ele não trabalhe tanto, ele vai acabar recebendo pelo tanto que ele vai trabalhar ali, sobre o quanto que ele vai produzir ali, na verdade. Então a gente tem aqui uma foto que mostra bem uma linha de produção, né? Isso é tipo uma esteirazinha que vai aqui, e cada trabalhador ali vai fazer
uma coisa muito específica. Isso que é a especialização que, que ele está falando. Outra forma que surgiu logo após o Taylorismo é o Fordismo. Fordismo é da Ford mesmo, da empresa de carro, elaborado pelo Henry Ford, que é o fundador da Ford. É um conjunto de métodos que busca reduzir custos e aumentar a produtividade. Ou seja, você ainda tem o objetivo de reduzir mais ainda os custos e aumentar mais ainda a produtividade, né? Fazer uma racionalização. As características é produzir em massa um único tipo de produto, sem personalização, sem firula, fazer uma coisa específica, por exemplo, o carro preto lá da Ford dos anos 20, dos anos 30, né? Basicamente isso aqui, ó. Com um trabalho altamente especializado, né? Mais especializado do que o Taylorismo, por exemplo, vai ter um cara para apertar um parafuso específico só para isso, né? E vai ganhar pouco justamente por isso, por não saber muita coisa. Linhas de montagem igual o Taylorismo, e aí também tem as jornadas curtas de trabalho. Você vai contratar mais pessoas pagando menos, e aí elas vão trabalhar mais eficientemente. Elas não vão ficar fadigadas por fazer por muito tempo o mesmo trabalho, elas vão ficar por menos tempo e ganhar menos por isso também. Ou seja, esses modos de produção aí, eles estão cagando e andando para a saúde das pessoas, né? Só quer saber mesmo de maximizar o lucro, tá nem aí para se a pessoa vai conseguir pagar a vida dela, vai conseguir se virar, isso não importa muito. O que importa é o lucro do empresário ali. Aí aqui tem uma linha de montagem gigantesca, né? Vocês estão vendo? Uma outra forma é o toyotismo, né? Que aí já veio mais elaborado, mais para frente, que foi elaborado pelo Eiji Toyota. Após visitar a Ford nos Estados Unidos, ele foi lá, visitou a Ford e viu que aquele modelo não funcionaria no Japão. Então eles vão lá e vão botar alguns elementos japoneses e fazer um Fordismo do jeito deles, né? Só que botando uma produção flexível. Aí vai vir uma inovação aqui no meio. Tem a automação, ou seja, o uso de máquinas, uso de para substituir algumas pessoas, informática e customização. Esse é o principal do toyotismo, beleza, gente? Customização. Em vez do Fordismo, que você só ia ter um carro preto ali, no Toyota você vai lá e vai escolher qual carro você quer com um sistema chamado Just in Time, que é a produção de acordo com a demanda. Ou seja, você vai lá, para você não ter estoque, ainda mais no Japão, que tem pouco espaço para as coisas, você não tem como estocar muitos carros, você vai lá e vai pegar e falar, eu quero o modelo tal da Toyota vermelho com ar-condicionado. Aí outra pessoa fala, eu quero sem ar-condicionado, quero verde. Aí vai lá, então, você vai lá e vai fazer essa encomenda e eles vão produzir o carro e vai trazer para você em tanto tempo, certo? É uma encomenda, é just in time, é de acordo com a demanda. Aí a gente tem uma foto aqui da Toyota, ó, tudo aqui é automatizado, vai ter uma coisa ou outra que a máquina não vai conseguir fazer e um ser humano vai fazer. E aí, por fim dos modos de produção, a gente tem o volvismo, beleza? O volvismo é um processo aqui que foi desenvolvido na Volvo, que é uma empresa sueca do norte da Europa. E a característica é combinar a tecnologia e os métodos tradicionais de produção. Vão ser pessoas que vão ter uma mão de obra altamente qualificada e boa remuneração, baixa carga horária e maior uso de tecnologias avançadas. Certo? Então vão ser pessoas que vão ter acesso às tecnologias mais avançadas, vão ter que ser especializadas, ter que ter curso para usar essas tecnologias, saber usar de uma maneira decente. E aí você também vai ter uma baixa carga horária para que essas pessoas não fiquem fatigadas e façam mal o trabalho delas, né? Quando as pessoas estão cansadas, elas acabam fazendo mal o próprio trabalho também. E aí a gente vai ter esse da Volvo, beleza? Aí a gente tem aqui um caminhão, olha só a quantidade de tecnologia que tem aqui. Aí o pessoal ali trabalhando em cada detalhe.
E aí, esse é um modo de produção mais recente, que é utilizado na Volvo, né? Empresas que não fazem coisas tão caras, coisas tão especializadas, não fazem esse tipo de produção. E aí a gente tem uma outra coisa muito importante para se falar sobre o tema da industrialização, gente. Uma coisa que cai bastante em vestibular, que é sobre a estrutura industrial no mundo atual, no mundo globalizado. A revolução técnico-científica, né, junto com a globalização, ou seja, o que seria a revolução técnico-científica? O avanço tecnológico rápido que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial até hoje, né, junto com a globalização, que aumentaram, intensificaram tanto o fluxo de capital, ou seja, de dinheiro, de serviços, informações, mercadorias. As fronteiras elas ficaram cada vez menos relevantes e também o tempo, a distância entre os lugares também se diminuiu, né? Isso tudo aumenta a competitividade das empresas numa escala mundial. Como assim a distância diminuiu, né? Que eu falei. A gente tem hoje em dia meios de transporte que facilitam cada vez mais a gente a ir de um lugar para o outro, né? Isso tudo acabou mudando a forma que a empresa se organizava e produz as coisas e produziu novas características, né? Novos fenômenos. E um fenômeno atual muito importante é a desconcentração industrial. O que é ela? É a dispersão das atividades industriais. Ou seja, aí a gente vai ter para baratear, né, para diminuir custos e deixar a produção mais eficiente, você vai separar a sede da empresa, a parte administrativa, da parte da produção. É certo? Aqui, ó, separação entre o setor administrativo e produtivo, terceirização da produção e formação de polos tecnológicos, que são centros de pesquisa e universidade. Terceirização. Você, a sua empresa, não precisa fazer todas as partes do produto, todas as etapas. Você pode encomendar as peças, você pode encomendar parte desse serviço, você não precisa fazer tudo. Esse é o que está baseado na desconcentração industrial. Vamos entender melhor isso aqui. Você vai lá e você tem uma empresa de qualquer ramo que você produza carros, por exemplo, mesmo. Dá um exemplo. Você vai lá e coloca a sua sede onde? Você coloca a sua sede aqui em Araraquara, da empresa? É aqui que você vai ter contato com o maior número de pessoas que você pode fazer negócio, que você consiga estar perto dos grandes empresários, dos grandes investidores? Não, você vai colocar em São Paulo, né? Só que em São Paulo é muito caro o aluguel e o custo de vida, o salário dos funcionários, o custo de vida dos funcionários. Isso para sua produção ia ficar muito caro. Para a parte administrativa, para a propaganda da empresa, para a eficiência da facilidade de você vender a sua empresa, vender, sim, eu digo de marketing, vender para outras pessoas, em São Paulo o lugar ideal. Então você vai colocar a sede da sua empresa em São Paulo, isso serve para outras capitais também, e aí você vai colocar a produção no interior, porque no interior você vai ter incentivo de impostos, você vai ter, por exemplo, redução de impostos para você comprar um terreno, abrir uma fábrica, contratar os funcionários daquela cidade. As cidades vão acabar colocando incentivo de imposto porque é bom para elas que tenha mais emprego, né? E aí vai ser bom para o empresário também que facilite, que barateie o custo dela. Então, a gente vai ter essa desconcentração industrial. É um exemplo de como isso pode acontecer. Ou seja, a separação entre a parte administrativa e a produção. E aí tem uma foto aqui que apareceu há muito tempo numa questão da Unesp, de segunda fase, que aparecia assim um avião todo desmontado assim e botava o nome das peças, cada peça de um país e de uma fábrica diferente, né? Tanto de uma fábrica quanto tanto de uma empresa diferente quanto de um país diferente. E aí perguntava: explique esse fenômeno. Qual que é o nome e explique esse fenômeno. Esse fenômeno, gente, é a desconcentração industrial. Por quê? Aí mostra assim, ó, essa asa foi feita
no Japão pela empresa tal, isso aqui foi feito na Suécia, isso aqui foi feito na Itália. O que que significa isso? Significa que para essa empresa foi muito mais barato ela importar do mundo inteiro do que ela produzir ela mesma no país de origem, certo? Isso sim é a desconcentração industrial. Tanto você dividir a sede da a parte administrativa da parte de produção, quanto também você comprar do mundo inteiro, né? Que isso é um resultado do processo de globalização. Então, gente, é isso que eu tinha para falar hoje. A gente falou sobre o setor primário, sobre o setor secundário, e o setor terciário é basicamente o setor de serviços, né? Eu cheguei a citar na primeira aula, desde o mercadinho do bairro, até alguém que você contrata para fazer um serviço na sua casa, algo do tipo. É um setor de serviços, beleza? Um ambulante, uma pessoa que vende um serviço. Isso é o setor terciário, não tem tanta coisa para se elaborar sobre ele, por mais que ele seja o mais relevante, o que mais contribui para a economia, ele não tem tantas teorias, tantas explicações assim. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado e bora estudar aí.